O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar mais 15 réus do 8 de janeiro. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão. Entre os condenados está um casal de Vitória da Conquista, na Bahia. Alessandra Faria Rondon e Joelton Guzmão de Oliveira respondem por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio e associação criminosa armada. No voto para condenar Alessandra, Moraes mencionou um vídeo gravado pela mulher durante o tumulto na Praça dos Três Poderes. A defesa do casal alegou insuficiência de provas e a inexistência de conduta criminosa. Os advogados argumentam, eu abro aspas aqui, considerar que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito e aplicar um golpe de Estado simplesmente porque causaram danos aos locais onde atuam os três poderes, enquanto ninguém estava nos referidos locais, seria o mesmo que considerar que houve uma tentativa de sequestro em uma residência, enquanto o dono do local sequer estava na cidade, ou seja, um crime impossível de ser executado, fecho aspas aqui. Até o momento, somente Moraes votou. O julgamento no plenário virtual começou na última sexta-feira e termina às 11h59 da próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro. Piotto, mão pesada, desproporcional e sem nexo para mais duas pessoas do 8 de janeiro. Aí vamos lá, os advogados tiveram a oportunidade de fazer sustentação oral ali na defesa dos clientes dele, tiveram acesso a todo o devido processo legal, individualização de conduta específica. Eles estão alegando aí na defesa que um vídeo apenas foi usado na condenação, com outras informações. Eles estavam sendo acusados de associação criminosa armada. Que tipo de arma foi encontrada naquele dia com essas pessoas? Aí eu pergunto de novo ao grupo Prerrogativas, o Prerro. Eles sabem, até porque tiveram formação em direito, suponho que boa formação em direito. Toda a lógica de decisão judicial tem que ser acompanhada, além do restrito segmento da lei, de proporcionalidade e razoabilidade. 17 anos nessa situação, nesse golpe da volta do golpe que nunca foi, da forma como aconteceu, aquilo foi baderna. A maior parte daquelas pessoas pode ser acusada de baderna. Baderna não rende 17 anos de prisão. A destruição de patrimônio público, a justiça soltou os que quebraram a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. Você pode concordar ou discordar dos bandeirantes, bom, tudo isso é do debate, mas quebrar patrimônio público você não tem direito. Os manifestantes da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo também, que agrediram policiais, foram soltos também. Vão ganhar 17 anos de prisão, mas estão soltos, sem tornozeleira eletrônica. Qual é a razoabilidade dessas decisões do ministro Alexandre de Moraes e a proporcionalidade da pena em relação ao que os réus fizeram? De novo, o Prerro defendeu que os advogados tivessem direito à sustentação oral. Nós conversamos com um advogado aqui recentemente, um advogado que fez ali, óbvio que era um ato de protesto, porque não foi ouvido no processo, naquele momento, em que fez uma sustentação oral ali em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa cena é a síntese de qual é hoje o trabalho do advogado. Restrito que está. O que o Prerrogativas tem a dizer sobre isso? Os caros advogados do Prerrogativas têm a dizer sobre a liberdade do advogado e o direito dele de exercer o trabalho na defesa do seu cliente. Bom, se a OAB claudica na defesa do advogado, como tem claudicado desde o começo, afrontando e envergonhando a sua própria história, da OAB, da própria OAB, imaginar que advogados do Prerrogativas, que usam esse nome aqui, né? Esse nome não cabe muito bem, mas enfim, é a liberdade de cada um de escolher. O Supremo é garantista, o Supremo se decidiu por ser garantista lá atrás. Eu já expliquei aqui sobre o garantismo judicial. Garantismo judicial, em síntese, é que todos os recursos podem ser interpostos pela defesa para justamente não se correr risco nenhum de punir um inocente ou aplicar uma pena muito maior do que ele mereça. Daí toda essa lógica de recursos, quando os brasileiros aprenderam o que eram embargos infringentes. Tudo isso foi apresentado na defesa de corruptos.
com a prova cabal do desvio de recurso público ou de estatais, como no caso da Petrobras. Ali o Supremo foi garantista, o Supremo está sendo garantista agora, e as prerrogativas dos advogados, dos réus, do direito à ampla defesa, do devido processo legal. Bom, 17 anos de prisão. 17 anos de prisão. E pior do que isso, não obviamente para o réu, porque está sendo condenado em 17 anos de prisão, embora os outros juízes não tenham se manifestado, os outros ministros não tenham se manifestados, não tem prerrogativa de foro para estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas ainda pior, esse entendimento que está sendo usado por essas pessoas não está sendo usado, por exemplo, e não foi usado com relação a manifestantes de esquerda que quebraram, por exemplo, a Câmara dos Deputados, na gestão de Aldo Rebelo, que já denunciou isso aqui. Tem denunciado isso com frequência. Agora, os outros manifestantes, não era esse o entendimento. De repente, contra essas pessoas está sendo aplicado o que? Lei marcial do direito? Né? Porque, pensa bem, 17 anos para essas pessoas, a gravidade da punição, de novo, e a lógica da proporcionalidade e da razoabilidade que tanto prevê o direito no entendimento de um juiz que tem que, sim, ser fiel às leis e, obviamente, aplicar o conceito de razoabilidade e proporcionalidade. Está aí.